Olá, gente, tudo bem? Então, vamos à nossa aula de hoje, do primeiro módulo, tá? E vai ser muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre Karuna. Eu vou colocar aqui agora o slide para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira aula do primeiro módulo, Karuna Healing. O que significa K? K significa guardião. Una significa o segredo. Enquanto os medicamentos modernos têm suas raízes há menos que 350 anos passados, a runa, por outro lado, existe há mais de 5.000 anos. Ou seja, é um conhecimento muito antigo, né? É uma sofisticação, é um sistema que integra mente, corpo e espírito em ações e materializações para a felicidade pessoal, para a felicidade de nossa teia de vida. Possui respostas aonde nem mesmo a ciência moderna consegue pensar em perguntar. Vamos passar para o outro slide. A filosofia da Havaiana Runa. Tá? Então, essa é uma técnica havaiana, tá, gente? Só para a gente não falar sobre isso, vou falar agora. Vou deixar ela aqui. Essa antiga tradição acredita que a chave para viver uma vida integral está em despertar e integrar nosso eu superior, o subconsciente, com o médio consciente e o superior, espiritual ou superconsciente. Assim, através dessa integração, Runa nos oferece uma profunda e bela filosofia de vida concentrada no amor, enxergando o ser humano, a natureza e o divino como partes harmoniosas de uma mesma comunidade cósmica. Runa é muito mais do que filosofia, é um modo de vida que nos fornece um conjunto de práticas xamânicas simples, mas profundamente transformacionais, que nos abre e amplia o mundo espiritual. Então, vamos lá, gente. Vou explicar para vocês o porquê que a gente está falando sobre Runa. Vamos voltar um pouquinho aqui para trás, ó. Karuna, Healing. Por que a gente está falando, está explicando sobre isso? Porque, na realidade, tudo começou através do conhecimento dessa filosofia. Por que do conhecimento dessa filosofia? Da runa, né? Porque ela funde, na realidade, ela desperta e ela integra todos esses conscientes, toda essa parte que faz parte de quem nós somos. Nós não somos só uma coisa, eu não sou só o subconsciente, eu não sou o consciente e nem sou só o mundo espiritual, porque senão não estaria nessa realidade. Então, vamos entender um pouquinho o que é o eu inferior, né, o subconsciente. O subconsciente é aquele processo onde a gente grava algumas coisas ligadas desde o momento do nosso nascimento, são situações, são entendimentos que a gente grava e eles ficam guardadinhos em caixinhas na nossa mente, né? Onde a gente armazena isso em algumas caixinhas. E essas caixinhas, elas ficam ali, paradinhas. E elas são abertas quando a gente tem a necessidade, o nosso ego tem a necessidade de nos alertar sobre algo. Então, quando é que isso acontece? Em situações onde a gente tem que olhar para algo. Por exemplo, você de repente desperta em você, quando alguém fala assim para você, quem você pensa que você é? Por exemplo, né? Aí desperta em você aquela coisa de, nossa, essa pessoa está me julgando como sendo inferior. Então, inconscientemente, aquela sensação de inferioridade que você teve nesse momento em que essa pessoa te falou isso, te deu um gatilho, e esse gatilho da inferioridade está dentro dessas caixinhas do inconsciente, que pode estar relacionado em algum momento da sua vida que você teve que passar por algumas situações onde você entendeu que aquilo te colocou nessa posição de inferioridade.
Então, o subconsciente, ele é exatamente essas caixinhas, esses sentimentos que ficam ali guardados, que podem ser despertos a qualquer momento. Eles podem vir à tona em qualquer situação onde haja um gatilho que te leve a essas caixinhas. Nesse caso, foi a esse sentimento de inferioridade, ok? Então, eles são como se fossem o nosso ego, né? Eles são como se fossem esses sentimentos quando a gente tem, quando nós somos, de alguma maneira, confrontados, vamos dizer assim. Quando nós agimos de uma maneira reativa, e na Cabala, eu vou associar aqui algumas coisas da Cabala, porque é legal vocês saberem. Quando a gente tem uma reatividade, um impulso de fala, um impulso de discussão, ou algo que mexeu com a gente, que às vezes a gente também não fala, só interioriza, esse processo que fica nos perturbando, aquela discussão que a gente teve com fulano, com ciclano, que fica ali na nossa mente perturbando, ela foi disparada através dessas experiências que nós temos gravada no nosso subconsciente. Então, nosso subconsciente é isso. E o que é o consciente? É exatamente aquilo que a gente consegue saber agora. Então, agora a Guiomar está aqui fazendo esse vídeo para vocês. Isso está no meu consciente. Agora a Guiomar sabe que tem que beber água, porque ela está com sede. É o consciente. Então, agora a Guiomar sabe que ela tem que tomar banho todos os dias. É o consciente. Então, é aquilo que a gente consegue perceber, sentir com os nossos sentidos. Tá? E os nossos sentidos todos, tato, visão, olfato e etc. Tá? E o que é o superior? O superior é o superconsciente, é o espiritual, que é exatamente aquela situação onde, por exemplo, a gente recebe alguns insights. Vocês já perceberam? Já aconteceu na vida de vocês? Você está passando por situações e de repente vem uma vozinha e fala para vocês, não vá por aquele lado, não faça dessa maneira, faça de outra. Ou quando a gente está contemplando a natureza. Então, vamos supor que eu estou num ambiente, né, eu estou num parque, passando num parque, estou vendo uma cena que é extremamente bonita para a minha vida. Eu olho para ela e eu me sinto feliz em vê-la. Eu me sinto realizada e parece que algo vibra dentro de mim numa frequência mais elevada. E eu olho para aquilo e parece que aquele momento, que às vezes pode ser coisas de segundos, parece que é uma eternidade de beleza. E o meu coração se enche de amor. E aí eu estou exatamente nesse estado de glória. Esse é o superior. Então, nós temos tudo isso dentro da gente. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Ou o ego, né? O entendimento, o que nós somos agora, o entendimento daquilo que nós vivemos, e o espiritual. Tá? Então, nós somos tudo isso. E essa filosofia havaiana, né? E também utilizada muito em conjunto com práticas xamânicas, que tem muitas dessas situações, né? Por exemplo, nós temos aí em algumas práticas xamânicas, vou dar um exemplo para vocês aqui, como os tambores, né? O Sound Healing fala muito sobre isso e é muito legal vocês saberem, porque, por exemplo, o Sound Healing, um tratamento de Sound Healing, que é uma técnica vibracional, que é através dos sons, né, a vibração de instrumentos. Então, nós utilizamos o tambor oceânico, o tambor normal, né? Nós utilizamos a calimba, o coxi, utilizamos taças tibetanas, são todas ferramentas, e todas essas têm processo vibratório. Então, em muitas práticas xamânicas é utilizado o tambor, que nós também utilizamos no Sound Healing. E por que é utilizado o tambor? Porque o tambor, ele traz uma certa força. Dependendo da maneira como você bate no tambor, você vai vibrar uma energia mais de guerreiro, uma energia de trazer para fora aquelas coisas, os sentimentos, as emoções, externalizar isso.
né? Então, essas práticas xamânicas, elas ajudam muito nesse processo. E isso é feito através desses instrumentos, tá? Por isso fala-se xamânico, porque tem muito a ver com as ferramentas, né, que na época os xamãs tinham para trabalhar e trazer esse inconsciente, né, ou subconsciente para fora, para que fosse visto, para que fosse trabalhado. Então, esse é o grande, uma explicação que se tem para a integração. Isso é a integração da runa. Ela oferece essa bela filosofia exatamente para que o ser humano consiga se enxergar como um ser cósmico, né? Como um ser único. Nós somos agora essas três coisas, trabalhando junto, em conjunto. A única diferença é que a gente não sabe como trabalhar isso. Isso é o que difere, na realidade, né? Entre o que, antes dessa aula, vamos colocar assim, e depois dessa aula. Então, basicamente é isso. Essa primeira aula a gente falou que é a runa, a filosofia da runa. Falei sobre o porquê que ela, quais são os pontos fortes, né, os pilares dela, que é exatamente o inconsciente, o consciente e o superconsciente, o que representa cada um deles, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar, vai ir se aprofundando um pouquinho mais para falar sobre essas mentes, como elas funcionam. Então, não percam a próxima aula e até lá, gente. Obrigada.